Essa é a atividade de ensino religioso de hoje. Vejam que a atividade ela está relacionada com a parábola que foi enviada, o vídeo que foi enviado na aula passada, que fala sobre o bom samaritano. É uma parábola contada por Jesus e está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Essa aqui é toda a parábola, como vocês podem ver, mas ela também é contada no vídeo que eu enviei para vocês no dia 9. Vou mostrar aqui. Dia 9. Chega lá. Olha aqui, ó. No dia 9 de fevereiro está aqui o vídeo O Bom Samaritano. Eu acredito que vocês já tenham assistido. O Bom Samaritano. Então, esse vídeo aqui sobre que conta a história do bom samaritano, ele está numa linguagem bem acessível, porque foi feito para crianças, até porque, deixa eu voltar lá, eu vou ler para vocês a parábola. Jesus, quando ele contou essa parábola para um perito da lei, ele usou uma linguagem que não é tão acessível para as crianças. Por isso é importante esse vídeo aqui, porque ele conta a parábola de um modo bem fácil de entender. E animava os que sofriam. Ok? Então, vou voltar para lá porque eu vou ler para vocês a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Por que está se referindo ao versículo de 25 a 37? Vejam aqui, ó. Aqui o versículo 25 e termina aqui no versículo 37, ok? Vou ler para vocês. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, o Jesus conta a parábola do bom samaritano. Veja aqui, ó, no versículo 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte,
deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aqui no versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntou isso para o perito da lei. E no versículo 37 ele responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus finaliza dizendo: vá e faça o mesmo. Viram como essa parábola do bom samaritano contado por Jesus, ela é contada numa linguagem que algumas crianças não conseguem entender. É por isso que esse vídeo ele facilita o entendimento. Uma boa viagem. Um vídeo feito exclusivamente para que a criança ela possa entender o que é a parábola, o que é o vídeo explica inclusive o que é um samaritano, por que o viajante ele teve medo quando ele viu o samaritano. Então é importante que vocês assistam o vídeo, tá? E também recomendo que vocês leiam novamente a parábola do bom samaritano, porque com o auxílio do vídeo e desse texto, que é um texto que foi tirado da Bíblia, vocês vão responder a atividade 1, 2, 4 e essa daqui também. São respostas que vocês vão tirar lá da parábola. Então, vou ler para vocês acompanharem comigo. Uma coisa que eu queria falar, super importante, vocês não precisam fazer como as outras atividades, onde precisavam copiar no caderno para responder, ou mesmo tirar uma cópia para responder. Essa daqui não, você pode responder no próprio celular, ou quem está usando o computador pode responder no próprio computador. Vejam que os espaços estão aqui, ó. Você pode responder. Todos os espaços. Essa daqui, por exemplo, daqui a pouco eu falo sobre ela, onde você pode fazer clicando na tela do celular. E nessa daqui também, ok? Essa é a novidade dessa aula. Então veja aqui, ó, na pergunta 1, o que aconteceu com o homem que viajava para Jericó? Você vai tirar essa resposta do texto. Se nós formos ver, está bem aqui, ó, que é na parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que aconteceu? Caiu nas mãos, ou seja, você vai escrever exatamente como está aqui, olha. Caiu nas mãos de assaltantes. Vou escrever lá. Caiu nas mãos de assaltantes, ponto. Veja lá que tem um ponto aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou marcar justamente o que vai ser escrito como resposta. Ao mesmo tempo em que eu estou explicando, eu já estou fazendo a questão 1. Olha lá. Ó. Caiu nas mãos de assaltantes, ponto. Estes, recomeça com letra maiúscula, lhe tiraram as roupas, vírgula, espancaram-no e se foram. Espancaram, tracinho, no e se foram. Vírgula, deixando, tracinho, o quase morto. Ponto.
Veja lá que termina no ponto. Viram? Eu já fiz a primeira questão. A exemplo da primeira questão, vocês irão fazer a segunda. Olha lá o que está pedindo na segunda. Na ordem. São duas perguntas em uma aqui, ó. Na ordem, quantas pessoas passaram ali? Está perguntando, você vai escrever na ordem que as pessoas passaram e das pessoas que passaram, das 3 pessoas que passaram. Quem ajudou o homem? Então, você vai responder essa pergunta, ela tem são duas em uma. Na ordem, quantas pessoas passaram? Você vai escrever o nome das pessoas que passaram na ordem e qual das 3 pessoas que ajudou o homem. Na terceira questão, você vai fazer uma pesquisa, que pode ser uma pesquisa na Bíblia ou na internet, onde você vai fazer uma pesquisa e responder o que é um samaritano, o que é um sacerdote, o que é um levita e o que é uma parábola. É uma pesquisa que você vai fazer na internet, mas você também pode pesquisar na Bíblia, ok? Vejam aqui, ó, na quarta questão, é uma resposta pessoal. Veja aqui, ó. Diga com suas palavras o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Quando ele contou a parábola aqui, ó, do bom samaritano, ele quis ensinar uma lição para o perito na lei, mas ele também nos deixa uma lição. E é essa que é a pergunta. O que Jesus quis nos ensinar com essa parábola do bom samaritano? Você vai lá e responde. Na outra questão, nessa daqui, aqui, ó, você vai recorrer ao trecho da Bíblia e, olha lá, importante aqui, ó, e reescreva o versículo da lei. Você vai reescrever, ou seja, o que é reescrever? Você vai escrever de novo. Então, o que que você vai fazer? Você vai lá na Bíblia. Essa parte da Bíblia aqui, isso aqui foi tirado da Bíblia. Vejam lá, ó, Lucas, capítulo 10. Esse versículo está lá na Bíblia. Em Lucas, capítulo 10, versículo de 25, como vocês estão vendo aqui, ó, de 25 até 37. Então, você vai recorrer a esse trecho aqui da parábola e vai reescrever. Você vai tirar daqui o trecho. Aqui, ó. O trecho, o versículo da lei que nos fará herdar a vida eterna. Como está pedindo para você retirar o versículo, veja que cada número aqui representa um versículo. Olha aqui, ó. O versículo 25 é isso daqui, ó. O versículo 26, o 27, o 28. Viram? Por exemplo, o versículo 31. Ele começa aqui, eu vou marcar. Ele começa aqui, ó, nesse parágrafo e vai terminar aqui nesse ponto em seguida. Veja o versículo 34. Ele começa aqui em aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas de vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ó, versículo 34 termina aqui. Viram como a questão está pedindo para você reescrever o versículo? Se for, por exemplo, o versículo 28, você vai escrever o 28, disse Jesus, : abre aspas, respondeu corretamente, você respondeu corretamente, ponto. Ou seja, você vai escrever tudo que tem no versículo. Se for o versículo 37, que está... Se for aqui o versículo 37 que está indicando, está justificando que viveremos para a vida eterna, então você vai ter que escrever tudo o que aparece no versículo 37. Só estou dando exemplo, tá? Até porque não é o versículo 37.
Qual é a pergunta? Olha lá, ó. Você vai retirar o trecho da Bíblia citado acima, tá aqui. Você vai retirar, vai reescrever o versículo da lei que nos fará herdar a vida eterna. Nós teremos a vida eterna se fazermos o quê? Aí você tira o trecho e escreve aqui. Exatamente como está lá na Bíblia. E agora vamos para a quinta questão. Olha aqui, ó. Você vai encontrar aqui no diagrama. Aqui nesse diagrama você vai encontrar 8 palavras. Olha só. 8 palavras que estão relacionadas com o texto da parábola. Vejam que em cada... Esse diagrama é formado por 8 colunas, olha lá, ó. E em cada uma tem uma palavra que está relacionado com a parábola. Por exemplo, vou fazer aqui a primeira, só para ajudar vocês. Olha aqui, ó, na primeira linha tem uma palavra que está relacionada com o texto da parábola, que é samaritano. Aí vocês vão clicar na tela e selecionar as letras. Olha aqui, ó, samaritano. Pronto. Aqui nessa linha você vai encontrar outra palavra. Nessa terceira você vai encontrar outra palavra. Aqui na quarta você vai encontrar outra palavra. Enfim, em cada linha você vai encontrar uma palavra. Por exemplo, na penúltima linha está aqui, olha. Ferimentos. Encontrei 2. São 8 palavras. E assim que você concluir, você vai para a última questão. Veja que a última questão, você vai arrastar a imagem para um número. O que que você vai fazer aqui, ó? Tendo como base a história contada no vídeo, O Bom Samaritano, por que que é importante que você olhe aqui no vídeo? Tá? Você vai ter por base aqui o vídeo. E por que que é importante que você olhe aqui? Justamente porque essas imagens, essas 8 imagens, eu tirei do próprio vídeo. Então veja lá, ó. Tendo como base a história contada no vídeo, O Bom Samaritano, numere a sequência correta. Lá no vídeo, qual foi que apareceu primeiro? Aí você vai arrastar a cena para o número correspondente. Por exemplo, aqui, ó. Será que foi essa cena que apareceu primeiro? Se for, você vai arrastar para o 1. Lembrando que você pode fazer isso diretamente no seu celular ou no computador. Se foi essa a cena 2, então você arrasta para o 2. Se foi essa a cena 3, você arrasta para o 3. Se foi essa a cena 4, você vai arrastando até completar totalmente. Quando você completar, atenção, você completou a atividade, olha só uma coisa interessante que vocês não devem deixar de fazer. Você vai clicar aqui, ó, em finalizar. Quando você clicar em finalizar, vai aparecer esse espaço para você escrever o seu nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Davi. E enviar. Eu vou clicar agora, depois que eu escrever o nome Davi, eu vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, vai dizer essa mensagem aqui, ó, que o seu trabalho foi enviado para o professor. Ok, você vai clicar em ok, pronto, você já fez a sua parte. Se você quiser dar uma olhada, vocês vão ver que aonde está verde, está certo. Aonde está vermelho é porque você errou. Essa atividade vale 10 pontos. Veja aqui, ó. Aqui, como eu acertei, ficou verde. Mas eu não encontrei as demais palavras. Vejam que aqui, aonde eu não coloquei, aonde está vermelho, porque que é essa e essa estão vermelhas? Porque eu já selecionei a resposta. Se você não escrever corretamente, ela vai ser considerada errada. E as outras são respostas pessoais.
Por isso que não está aparecendo vermelho aqui, já que aqui você vai fazer A, B, C e D, você vai fazer uma pesquisa. Outra coisa interessante é que aparece a nota que você tirou. Olha aqui, ó, 2,9. Viram? Esse novo modo de avaliar, você já sabe o que você acertou e o que você errou, e você tem a sua nota. Quando vocês fizerem isso, olha lá, eu vou receber, vem aqui, ó. Eu recebi aqui, vejam aqui, ó, em ensino religioso, o aluno Davi, do 5º ano da Escola Maria Angélica, na atividade que valia 10 pontos, eu vou saber que ele tirou 2,9. Está bem aqui, ó, 2,9. Viram a novidade? Muito legal, né? Então, não deixe de fazer. Quando vocês forem entregando os trabalhos, vai aparecer aqui. Sigam todas as orientações aqui do vídeo, tá? Para que vocês possam entregar corretamente. Se ficar alguma dúvida, assistam novamente o vídeo, que é justamente para vocês tirarem a nota máxima. Qual é a nota máxima? 10 pontos. Esse é o desafio, tá? Espero que vocês acertem. E é essa a atividade de ensino religioso. Bom trabalho!